Estamos começando o 4º episódio da 2ª temporada do Pod com Gente, o nosso podcast, meu e da Lúcia, que está aqui comigo, minha parceira. Eu falando de comunicação e Lúcia falando de gestão de pessoas. São 2 temas muito interligados nas empresas, nas corporações. E a gente está trazendo a cada episódio novos insights, novas dicas, conversando um pouco, batendo papo. Não é isso, Lúcia? Com certeza, Vivi. E hoje a gente vai falar de um tema importantíssimo, né? Um tema que... E muito negligenciado. Muito. E que tem, às vezes, assim, uma falácia, né? O que é cultura corporativa na essência? Então, hoje a gente vai trazer dicas valiosíssimas de como implementar uma cultura, né? A empresa com jeito de ser realmente disseminando no dia a dia da empresa e não só nas redes digitais, né? Não só na apresentação. Pois é, como a Lúcia disse, o tema de hoje é cultura, o papel da comunicação na formação da cultura organizacional. E aí a gente vai começar bem devagar para que você possa entender tudo. Vamos começar, Lúcia, definindo cultura. Como você define cultura? Você que é da área de RH, vou deixar você definir cultura. Então, Vivi, a gente sempre fala, até de uma forma didática, para quem está assistindo a gente entender o que é cultura. Eu gosto sempre de fazer uma analogia, por exemplo, com o nosso país. Então, o Brasil. A gente tem vários Brasis, né? Então, cada cidade tem uma comida diferente, um folclore, o sotaque, o jeito de ser, né? E a gente, no nosso país, é uma diversidade imensa. Então, cada cidade tem a sua cultura, o seu jeito de ser. A gente também. A gente tem nossas crenças, os nossos valores. Então, o nosso jeito de ser está relacionado à nossa personalidade, a forma como a gente foi criado, os nossos valores, a nossa essência, a nossa identidade. A empresa também tem um jeito de ser. E são esses valores, o que é cultura? É o conjunto desses valores, né, que fazem com que o comportamento dos colaboradores seja parecido com essa cultura corporativa, esse jeito de ser. Toda empresa tem cultura? Sim. Mas às vezes é uma cultura fraca, é uma cultura que os colaboradores não seguem, não acreditam, não confiam. O que é uma cultura forte? É uma empresa que tem valores alinhados com os valores dos colaboradores. Isso, Vivi, a gente identifica desde o momento do processo seletivo. A gente fala assim, o que é uma cultura forte? No processo seletivo, os valores pessoais, comportamentais do colaborador já precisam ser identificados, que são as competências comportamentais, para que haja esse alinhamento com a cultura da empresa. E às vezes a empresa peca nisso. Não faz um processo seletivo cuidadoso, a gente falou muito sobre isso na primeira temporada. Não faz um processo seletivo cuidadoso. E aí vai treinar depois habilidades comportamentais para linkar com a cultura da empresa. Muitas vezes não tem tempo, porque a empresa é um ser vivo, dinâmico, volátil, né? Tá ali trabalhando para performar para os resultados e tem que ir adequando o jeito de ser do colaborador à cultura da empresa. Primeira dica. Mas eu tenho uma dúvida. Sim. É possível identificar os valores do colaborador durante a entrevista? Porque a entrevista ela é tão rápida e ela é superficial. Porque penso que esses valores vão sendo identificados no dia a dia e pode ser tarde demais, porque aí a empresa pode descobrir que aquele colaborador não tem nada a ver com a cultura. Mas você acha que dá para identificar alguma coisa ainda ali na entrevista? Sim, com certeza, Vivi. Porque, assim, há muita pressa no processo seletivo. Então, a gente fala assim, tem o processo seletivo e tem o preencher vaga. Preciso preencher essa vaga para ontem. E no farma, a maioria é preencher vaga. É preencher vaga. Como é que eu vou, né? O meu time na farmácia, o meu atendente pediu demissão. A minha perfumista, a minha farmacêutica. E aí, ou faz um processo seletivo sério, né? Assertivo, através da análise das competências comportamentais e técnicas do cargo. Exemplo, né? Farmacêutico. Habilidade técnica, graduado em farmacologia. Habilidades comportamentais, assistência farmacêutica, empatia. Ele vai treinar o atendente. Então, assim, se a empresa abrir mão dessas habilidades comportamentais, porque da técnica,
A empresa não pode abrir mão porque eu não posso contratar um farmacêutico, né, sem ele ser graduado. Ok. Sim. E aí abre mão das habilidades comportamentais. E aí vai tentar depois trabalhar. Às vezes a gente consegue. Ah, esse cargo, eu preciso dessas 5 habilidades comportamentais. O candidato tem 3. Tudo bem. As 2 eu vou treinar no onboarding, no período de experiência. E aí eu vou adequando a jornada desse colaborador à cultura da empresa. Agora, se eu abro mão de todas as habilidades comportamentais e mesmo assim eu contrato, porque eu tenho que fechar a vaga, tem alguém me pressionando para fechar aquela vaga em 3 dias, então essa conta no final vai sair mais cara, porque eu vou ter que preparar esse colaborador para ele comunicar a cultura, o jeito de ser da minha empresa. E aí isso é altamente trabalhoso e às vezes a pessoa não quer. Ele só quer o emprego, né? Então, tecnicamente, o profissional é muito bom. Mas a nível comportamental, ele não tem esse alinhamento dos valores pessoais versus... Eu tô repetindo isso porque é uma dica preciosa, né? Às vezes você contrata, quem está assistindo a gente, um profissional sem experiência. Ah, Lúcia, onde eu vou achar esses valores? Na estrutura familiar. Na forma como ele foi criado, esses valores. Como ontem, Vivi, a gente estava conversando sobre as nossas avós, sobre as nossas referências pessoais, né? E dá para tirar isso numa entrevista. Sim. Eu acho que eu conversando agora sobre isso com você, me ocorreu rapidamente uma coisa. Saber perguntar no processo seletivo deve ser fundamental. E hoje tem até um amigo que disse para mim ontem, falou, Vivi, olha só, em tempos de inteligência artificial, saber perguntar se tornou uma arte. Perfeito. Porque quanto mais você consegue perguntar para a inteligência artificial, melhor ela vai te dar as respostas. Então eu estou aqui imaginando que nesse processo seletivo para a identificação dos valores, o profissional que está fazendo a seleção, muitas vezes é o próprio dono, ou é o farmacêutico, enfim. Às vezes as pessoas não têm preparo, mas fazem a seleção, porque precisam preencher a vaga. Muito comum. Essa pessoa que está fazendo esse processo seletivo, quanto mais ela souber perguntar, quanto mais completa, mais aberta for essa pergunta, mais ela vai conseguir extrair desse candidato essas informações sobre os seus valores. Então, saber perguntar no processo seletivo é uma arte. Com certeza. E aí a gente tem toda uma orientação que a gente chama de perguntas pré-elaboradas por cargo. Então, a gente oferece isso na nossa empresa. Para cada cargo, a gente tem o descritivo do cargo, as competências necessárias, comportamentais e técnicas, e perguntas pré-elaboradas. Então, assim, para esse profissional, como você disse muito bem, que está na farmácia, que muitas vezes não tem um RH, e que ele utiliza da assessoria do RH e o empresário mesmo contrata, ou ele tem um líder, alguém da confiança, qual é a orientação que a gente passa? Fazer as perguntas certas, né, as perguntas pré-elaboradas, e a gente até utiliza, Vivi, a entrevista por competência, justamente baseando as perguntas nas experiências anteriores. É uma dica preciosa, porque a gente diz assim, se eu faço uma pergunta elaborada para o futuro, por exemplo, eu pergunto para o candidato, como que você se vê daqui a 2 anos? Ele vai dizer, eu vou estar estudando, eu quero fazer uma graduação em farmácia, eu vou investir no meu desenvolvimento. Ele está ali para ganhar vaga, ele vai falar o que a gente quer ouvir. Agora, se eu quero pesquisar competência, trabalho colaborativo. Se ele é uma pessoa de relacionamento, eu digo no seu último emprego, dá um exemplo, né, de como que você se relacionava com o time. Fala pra gente uma situação difícil que você teve que contornar. Qual foi o resultado? Então, assim, a probabilidade de mentir, de inventar mais difícil sobre algo que eu já vivenciei é muito mais desafiador do que projetar para o futuro. E aí, às vezes, na entrevista, né, o objetivo é fechar a vaga. Isso tem impacto na cultura, porque isso não cria um time homogêneo e uma diversidade, como a gente conversou ontem com o Luciano, né,
Para quem está nos assistindo, né? O nosso terceiro episódio falou sobre... Vou colocar o link aqui para você do terceiro episódio. A gente conversou com o Luciano Paiva, um especialista em marketing publicitário, sobre conflito de gerações e como as gerações podem se comunicar melhor e conviver melhor nas relações pessoais e também nos ambientes corporativos. Sim, e aí essa diversidade é que dá o tom da cultura, né? Porque a gente tem ali várias idades, perfis, experiências. E isso tem que convergir, né? Começa no processo seletivo. E aí tem outras ações, eu até convido para quem está nos assistindo. A primeira temporada a gente reforçou bastante, A né, gente Vivi? falou bastante de processo seletivo. Lúcia, você mencionou um pouquinho antes de que a cultura... ela vem Vamos pegar uma empresa pequena, tá? Geralmente, nessa empresa pequena, essa cultura é estabelecida, fortalecida pelo proprietário, pela proprietária, pelo dono, né? Por quem está ali diretamente. Ela estabelece. Numa grande organização, geralmente essa cultura vem do fundador. Vamos pegar aí a Apple, por exemplo, que todo mundo conhece, né? Você tem lá o Steve Jobs, que criou aquela cultura toda, que tinha um propósito, que tinha uma crença, que tinha um valor, e ele foi disseminando aquilo. É igual uma árvore. Você tem a raiz, que é o fundador ali, que tem aquela crença, aquele propósito, e aquela árvore vai crescendo, ela vai se ramificando, e aí a cultura vai se expandindo por meio de seus gerentes, diretores, superintendentes, supervisores, até chegar nos colaboradores. Numa empresa pequena, que tem um núcleo muito pequeno de colaboradores, como é o caso da farmácia, por exemplo, essa cultura, ela tá ali, ela é o dono tá passando essa cultura a todo momento. E ela sempre existe. Quando você fala da cultura, você diz que a cultura são os valores, as crenças. Às vezes essa cultura, ela é consciente. As pessoas têm consciência de que ela existe, pensam sobre ela, refletem sobre ela. Mas às vezes as pessoas não têm consciência dessa cultura. Só que mesmo quando as pessoas não têm consciência, essa cultura existe. E aí ela é uma cultura contaminada, tóxica, deturpada, com valores que a gente até questiona do ponto de vista ético, do ponto de vista moral, mas eu acho que uma coisa assim é certa. Sempre existe uma cultura. Pode Sim. ser uma cultura boa, que é para o crescimento, para o desenvolvimento, ou pode ser uma cultura ruim, que puxa a empresa para baixo, que puxa o colaborador para baixo, que afeta a saúde mental. A gente tem episódios sobre saúde mental. O que eu quero frisar é que cuidado, porque você pode achar que a sua empresa não tem cultura, mas ela tem. Se você se debruçar sobre isso, você vai descobrir que ela tem uma cultura e você pode não gostar do que você vai encontrar. Excelente. E muitas vezes o empresário, ele questiona a cultura que foi ditada por ele, como você disse muito bem. Então, assim, uma empresa com uma cultura fraca, ela replica um comportamento que nem sempre é um comportamento positivo, né? E aí vai desde o empresário para a liderança e chega a todos os níveis da empresa, independente do tamanho. É uma cultura fraca. Uma cultura forte no dia a dia da empresa, a missão, a visão e os valores não está somente na parede, num quadro, mas ela está no comportamento dos colaboradores. Então é importante assim, até a gente revisar. O que é missão? Missão é o motivo da existência da empresa. Por que a empresa existe? A visão é como a empresa quer ser percebida pelos seus parceiros, pelo cliente, pelos seus colaboradores. E os valores são os valores inegociáveis, que você falou da questão ética, os valores inegociáveis de uma empresa que são replicados para os colaboradores. Às vezes isso está muito bonito numa placa, numa sala, mas não está internalizado no dia a dia da empresa. E aí muitas questões acontecem porque, como você disse muito bem, a cultura é fraca, ela é tóxica e ela é replicada no comportamento dos colaboradores. Até chegar ao cliente, e aí o cliente muitas vezes é mal atendido, ele ouve reclamações do próprio colaborador,
por uma falta de padrão ético, por não estar bem na empresa. A gente acaba tendo dificuldade de ser uma empresa atrativa para a gente contratar retenção de talentos, novos colaboradores, para retenção de talentos. Então, tudo isso impacta na forma como a empresa é percebida. Por isso que eu repeti essa questão de missão, visão e valores, porque às vezes esse dever de casa, ele está feito na empresa, mas ele não está internalizado. Como que faz isso? Criando uma cultura forte, treinamento comportamental de liderança, dando voz aos colaboradores, né? Fazendo todo o processo de acolhimento, clareza, o que a gente vem falando muito aqui, o papel de cada um, o que a empresa espera de cada colaborador. Ou seja, tem que ser bom para os dois, tem que ser bom para a empresa, porque o empresário é o gerador de emprego, tem muitos desafios, né, para ser empresário no nosso país. Mas o colaborador também precisa crescer, precisa evoluir, fazer uma correta gestão da carreira, trabalhar feliz. Então, a cultura forte, há essa relação de ganha-ganha. Quando a gente tem uma grande empresa, falando um pouco sobre a comunicação, porque a gente já chegou aqui à conclusão de que quando a cultura é forte, quando é uma cultura positiva, quando é uma cultura em que os colaboradores estão alinhados com aquele propósito, com aqueles valores, porque o colaborador, quando ele está alinhado com o propósito da empresa, com que o proprietário, o dono ou o dono acredita, esse colaborador, ele não está ali só para trabalhar ou só pelo dinheiro. Ele realmente se identifica e ele vai trabalhar porque ele acredita naquilo que ele está fazendo. Ele se sente parte daquele projeto e ele quer contribuir de alguma forma. Às vezes as pessoas acham que a gente fala isso, que isso não existe, que isso é utópico. Isso existe. Muita gente levanta e vai trabalhar feliz, porque está indo para uma empresa com a qual se identifica. Sim. Os valores são os mesmos, isso é real, isso é possível, isso não é um sonho, uma utopia. E quando a gente tem essa cultura, que é uma cultura que as pessoas já entendem essa cultura, já conseguem visualizar, já é uma cultura institucionalizada, a comunicação ela é muito importante nesse processo. Quando a gente tem uma grande empresa com essa cultura que já é forte, a comunicação ela dá voz e ela faz essa cultura ecoar por toda a organização. Sim. Então a gente pode pensar numa grande corporação, por exemplo, a Light. Há muitos anos atrás eu já fiz muitos projetos de comunicação na Light. E a Light, como é uma grande corporação, uma empresa que está em bolsa, ela tem muitas ferramentas, muitos meios de comunicação para disseminar essa cultura. E ela era muito bem organizada nesse sentido. Então ela tem a intranet, ela tem o mural, ela tem o e-mail, ela tem o site, ela tem vários canais e por esses canais são utilizados para reforçar essa cultura. Viviane, mas explica, como assim reforçar? Reforçar com matéria, falando sobre um colaborador, sobre um... Suponhamos que a empresa, nessa cultura empresarial, há uma supervalorização de quando o colaborador consegue realizar um sonho pessoal. A empresa valoriza nessa cultura a realização dos sonhos pessoais. Falamos já disso aqui. A comunicação vai disseminar e fortalecer essa cultura quando ela publica uma matéria na intranet mostrando que um colaborador conseguiu realizar o sonho de viajar pela primeira vez para a Europa, por exemplo. Sim. Então ela tá mostrando isso. Agora, só para eu concluir, quando a gente tem uma empresa pequena, como essa comunicação ajuda? Aí é o diálogo, é o dia a dia. Como a gente tem, vamos pegar uma farmácia, você tem o dono, o gerente e a equipe de loja. É o dono do gerente, o gerente para a equipe, todo mundo falando a mesma coisa, todo mundo acreditando na mesma coisa e fortalecendo isso no dia a dia. Olha, aqui nós agimos dessa maneira com o cliente. Aqui nós damos um pouquinho mais de tempo para o idoso. Aqui o cliente tem sempre razão. Aqui a gente, se precisar, a gente cobre a falta um do outro. Aqui a gente... E é reforçando no dia a dia e no diálogo essa cultura. Porque não dá para uma farmácia
você ter vários meios de comunicação. Ah, Viviane, eu tenho uma farmácia, eu vou fazer entrar. Não, não vai fazer. Mas ali no seu núcleo, no dia a dia da loja, na dinâmica do PDV, as pessoas vão verbalmente fortalecendo, repetindo, frisando quais são esses valores, como é essa cultura. Isso. E eu te ouvindo, tem questões que a gente repete assim como se fosse um mantra. Mas é para ser repetido mesmo. Né? Aquele exemplo que você estava dando ontem para o Antônio, seu filho, né? A questão de escovar os dentes. O quão importante é escovar os dentes. E aí você reforçando, criando um hábito, né? E qual é a consequência, né? E a ida mais vezes ao dentista. Esse exemplo. Vamos falar de hábito. Cultura é hábito. E começa na liderança, porque até coloquei uma colinha aqui, né? Que as decisões consistentes... a cultura é um guia de conduta e ajuda a tomar decisões coerentes. Então, a coerência, ela é o inverso da falta de ética. A coerência é a humanização. Vamos pegar aquele ditado antigo, popular. Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Então, a cultura, para ela ser replicada, ela tem que partir de cima para baixo. É uma conduta, não é uma falácia. Esses exemplos todos que você acabou de dar. E aí eu vou até acrescentar que comunicação não é só o que a gente fala, mas também o que a gente faz, como a gente se porta, como são as nossas atitudes, porque a gente tem a comunicação da linguagem, mas a gente tem a comunicação nos gestos, no olhar, em como a gente... qual é a nossa postura na conversa com aquele colaborador. Então a gente está o tempo todo comunicando, seja com as nossas palavras, seja com a nossa expressão corporal. E eu disse anteriormente, como a comunicação ajuda a reforçar essa cultura? Repetindo, falando, mas não apenas fazendo isso. Você também reforça essa cultura com as atitudes, com a sua ação. Então, não basta falar que a cultura é daquele jeito ou que o valor da empresa é daquele jeito. Você precisa comunicar isso também com a sua postura, com a sua atitude, com o seu exemplo. Treinar a equipe, lógico. Porque o treinamento, a gente até tem um exemplo, a gente está fazendo um treinamento com o time de uma rede, e aí o tema é liderança 3.0. Né? Relacionada à motivação 3.0, né? Motivação intrínseca. Então, o líder precisa estar motivado para ele disseminar a cultura para os liderados, e quanto maior a empresa, maiores os desafios. Então, o líder precisa estar engajado, motivado, porque muitas vezes o líder, ele não estando motivado, ele não consegue gerar fatores motivacionais para o time. Essa conta não fecha. Então, quando a gente trabalha a motivação 3.0 com o líder, ele traz também muitas dores em relação à empresa, né? Ele traz algumas insatisfações, ele traz alguns processos que ele quer melhorar. E aí, quando a gente fala sobre dar voz ao colaborador, começa no processo da liderança, né? Porque o líder é quem vai fortalecer a marca para esse colaborador. Então, às vezes, vou dar um exemplo prático, no processo seletivo. A quem é o responsável? É o RH ou é a liderança? É uma construção conjunta. Então, assim, gestão de pessoas, RH trabalha junto com a liderança. Por quê? Porque o RH busca identificar candidatos que estejam alinhados à cultura da empresa. E o RH, junto com a liderança, vai treinar para que essa cultura seja internalizada. Então, assim, processo seletivo bem feito já é um ponto de partida para o líder. Agora, se o líder não está motivado, se ele não tem um padrão ético, se ele não quer replicar a cultura, a gente cria uma ruptura, Vivi. Então, o que acontece que a gente percebe na prática? Muitas vezes, a gente precisa reestruturar a cultura. É igual um GPS, estou indo por um caminho. E aí esse caminho não tá bacana. E deve ser desafiador, porque muito. Você precisa mudar crenças, hábitos. Durante a empresa está acontecendo. E muitos colaboradores resistem a isso. Sim, não querem participar dessa mudança. Sim, às vezes cargos estratégicos resistem, porque nós não fazíamos assim, né? Nós sempre fizemos dessa forma. E aí quando a gente chega com esse processo de reestruturar a cultura, tem uma resistência também. E aí eu digo o seguinte, às vezes tem duas culturas na empresa brigando.
né? Tem uma cultura do sempre fizemos assim, sempre deu certo. Esse é o modelo conservador tradicional. E tem aquela cultura, por isso que eu falei do GPS. Esse caminho não está, né? Está demorando muito. Esse caminho não está bacana, a gente está se perdendo. Esse caminho está gerando um turnover alto, está gerando uma insatisfação, né? Então a gente precisa redirecionar a cultura da empresa. Não dá para parar a empresa e fecha as portas e vamos rever cultura. Não, o carro está em movimento e a gente está reorganizando o jeito de ser da empresa, para ficar mais fácil. Um adulto, uma pessoa que não está fazendo boas escolhas, que não, a vida não está bacana, ação-consequência, né? Eu estou agindo de uma forma e a consequência disso não está sendo bom, nem para minha vida pessoal, nem para a gestão da minha carreira. Então, o profissional faz uma mentoria, ele faz um processo terapêutico e assim, eu preciso redirecionar a rota. É muito desafiador, gera autoconhecimento, dores, frustrações, mas é preferível redirecionar a rota do que a pessoa fazer 70 anos e pensar, o que eu fiz na minha vida? O que eu fiz desse presente que eu recebi? Quais foram as escolhas? Como que eu impactei positivamente a vida das outras pessoas, de forma genuína. Eu não estou falando de desempenho de resultado, não. Eu estou falando de bondade, de generosidade, né? De rede de apoio, de conexões verdadeiras. E aí, se tem esse time, essa mudança de mindset, de rever a rota, tá em tempo, só que vai ser mais desafiador do que aquele, né, que com os 30 anos teve essa percepção do tipo, isso não tá bacana, deixa eu rever. Com a empresa, funciona da mesma forma. Nunca é tarde, acho que é importante a gente falar isso para quem está nos ouvindo, nunca é tarde para uma empresa rever a sua cultura. Sair de uma cultura de poder para uma cultura mais humanizada, sair de uma cultura focada somente nas metas, nas campanhas, que é importante, que gera a prosperidade. Uma cultura de opressão, uma cultura de hierarquias desrespeitosas. Sim. Uma cultura que prega a individualidade. Sim. Isso é muito comum. As pessoas vão para o trabalho e não têm o espírito colaborativo e estão ali para fazer o trabalho delas. E a gente escuta muito assim, isso não é responsabilidade minha, não quero saber disso não. Competição interna. Nossa, isso é terrível. E a gente vê muito isso na prática. É cada um fazendo o seu e no final das contas... Isso não é bom para... Cada um olhando para uma direção, Vivi. Exatamente. E aí a gente chama de uma cultura departamentalizada. Ai, né? Tem até nome legal isso, cultura departamentalizada. Setor, ele se comporta com uma cultura. O financeiro se comporta de uma forma, o comercial... Você acha que os eventos, nesse caso desse tipo de cultura, que tem cada área pensa de um jeito, cada área fala... Você acha que os eventos que promovem a integração, por exemplo, festa de fim de ano, você acha que esses eventos funcionam? Então, funcionam, mas... Antes a esses eventos, é importante, aí eu volto pro treinamento. Porque até o evento, às vezes, todo mundo fica dividido no evento, né? Perfeito. Aí fica uma panelinha ali, outra panelinha aqui, e aí fica aquela fofoca. Tem a cultura da fofoca também, Lúcia, que a gente não mencionou. Tem a cultura da rádio corredor, que né, tem muito a ver com comunicação. Quem errou, né? Uma empresa que não tem uma cultura humanizada, os colaboradores se comportam, não fui eu. Então, o foco não é resolver o problema. O foco é terceirizar, buscar o culpado. Quem errou, né? E ainda fazer alarde disso. Isso expõe as pessoas, gera um padrão com falta de ética, relações, falta de confiança, competição interna. E aí, um dos caminhos é justamente trazer esses líderes para a sala de aula e trabalhar a questão cultural. Ou seja... Estamos olhando todos para a mesma direção? Estamos trabalhando de uma forma colaborativa? Há um excesso de individualidade? Um excesso de vaidade? Há um excesso de hierarquia no sentido de, se eu não fizer isso, o meu líder
vai me cobrar, ele vai me expor, então... Tem a cultura do controle. Você está falando, Sim. eu estou pensando assim, vários tipos de cultura que Perfeito. podem existir. A cultura do controle é aquele líder que finge que delega, mas no final das contas não delega nada e centraliza tudo e tudo tem que passar por ele. Também tem esse tipo de cultura. Muito. Essa cultura mais conservadora. Como a gente falou no episódio da comunicação não violenta, que foi o nosso primeiro episódio, tem muitos líderes que falam baixo, né? Que estão ali de uma forma não autoritária, mas que manipulam e querem preservar a cultura como ela era há 5 anos atrás, há 10 anos atrás, que são altamente resistentes a mudanças. E aí gera isso que você falou. Faz a festa de final de ano e tá ali a empresa setorizada, né? Não há uma cultura de comunicação colaborativa, ou seja, estou aqui para servir. Eu sei que muitas vezes parece clichê isso, mas a gente está aqui para servir e isso precisa ser disseminado nas empresas para que as pessoas contribuam com o seu melhor e se sintam mais valorizadas. Eu estou me lembrando do que nós falamos no episódio das gerações. O Luciano explicou muito bem que a geração Baby Boomer e a geração... quer dizer, a gente já está nessa transição, mas a geração Baby Boomer era uma comunicação muito de cima para baixo, aquela comunicação da hierarquia. E que a partir da geração Z, Y, X, que Z, é a nossa. a gente já está naquela comunicação. Eu me lembro bem desse símbolo que ele fez, daquela comunicação mais horizontal. Aí eu estou pensando o seguinte, Lúcia, as empresas, elas têm esse processo de sucessão. Os seus fundadores, que geralmente... são dessa geração lá da guerra, do pós-guerra, do baby boomer, que são mais conservadores, que são mais formais, que gostam de uma comunicação mais verticalizada, eles estão se aposentando, eles estão saindo do mercado. Isso está acontecendo no nosso mercado farma. A gente percebe redes, a gente tem empresas familiares que estão nesse processo de sucessão. Então eu vejo os seus fundadores, que têm na casa dos 70 anos, 70 e poucos anos, já saindo um pouco de cena, e os filhos, uns 40, 50, que é a nossa geração, assumindo essas empresas. E a geração X já tem mais tendência para essa comunicação horizontal. Sim, colaborativa. Colaborativa. Você acha que isso vai ser positivo para essa cultura, para a mudança? Porque nós somos mais flexíveis, assim, para essa coisa do mudar. Eu acho que a nossa geração é bem flexível nesse sentido. Não sei se você não concorda, mas nós somos mais flexíveis. Essa flexibilidade, você acha que ajuda a quebrar um pouco essa resistência? Porque Muito. tá vindo uma geração nova. O que vai ser das empresas com essa geração nova? É a grande incógnita que a gente tem. Essa questão da sucessão que você trouxe, então, essa cultura, ela já precisa dessa flexibilidade, né, desde esse momento da sucessão. E eu tenho exemplos positivos, né, de farmácia, né, tem um grupo, né, que eu tenho como referência, e que no processo de sucessão, né, o CEO atual, ele precisou buscar uma autonomia, né, no direcionamento que ele vem dando à empresa. Essa autonomia foi concedida pelo pai, o fundador da empresa, né? Então isso deu a esse diretor um direcionamento no sentido de onde eu quero colocar a minha empresa, quais são quais são os caminhos que eu vou definir a partir de agora, né? Então, muitas vezes há uma ruptura dessa cultura tradicional, conservadora, para uma cultura, né? E aí tem a ver com o que você falou da geração, da sucessão. Qual é o caminho? É o que a gente ouviu do Luciano. O nosso tempo é o agora. Então, uma empresa não pode olhar para trás e pensar, na minha época, quando eu comecei em farmácia, não, esse tempo já passou. Eu nunca mais vou falar isso. O Luciano ontem me deu um puxão de orelha, né? Porque eu falei, não, uma provocação positiva. Eu falo na minha época. Eu falo com meu filho na minha época. E o Luciano falou pra mim, Vivi, não é na sua época já era, é agora. Isso. O nosso tempo é agora. E isso é fantástico. Porque a nível de cultura,
O tempo todo a empresa está sendo convidada Sim. a perceber a inovação, para onde está indo o mercado, o que eu preciso fazer, qual o dever de casa que eu preciso fazer para manter a longevidade da minha empresa, para manter a minha empresa próspera, para que eu possa prosperar e não sobreviver. Então, essa cultura forte tem a ver com o trabalho que a gente está fazendo aqui, Vivi. Uma comunicação cuidadosa, uma gestão de pessoas profissional. Esse dever de casa precisa ser feito. Eu acho que o papel da comunicação na disseminação da cultura é simplesmente o de estruturar como essa cultura vai ser disseminada. Como nós vamos compartilhar, que meio a gente vai usar para fazer isso, qual vai ser a nossa linguagem, que palavras a gente vai reforçar, usar como palavra-chave para reforçar, porque a cultura, ela pode ser resumida em algumas palavras-chave. Sim. E a comunicação, ela vai ter o olhar para organizar essa cultura, para dar uma forma para essa cultura, seja em linguagem, escrita, seja em audiovisual, mas ela tem o papel de dar uma forma para essa cultura e fazer com que essa cultura chegue a todo mundo que precisa se relacionar ou ter acesso ou entender essa cultura de uma maneira mais clara e mais objetiva. De novo, eu comentei aqui, vou falar de novo, a gente tem várias maneiras de fazer isso, mas considerando uma empresa de pequeno porte, que não tem muitos recursos para ficar criando vários canais, a gente pode fazer isso por meio da linguagem, da conversa, do diálogo, do que a gente diz no dia a dia. É como você falou, é como educar um filho. A gente vai repetindo aquilo até que aquilo fica, até que vira um botãozinho e fica. Lúcia, o nosso tempo está encerrando, a gente precisa fechar o programa. E aí, qual é a sua... A gente falou muita coisa, mas como você fecha o tema de hoje? O que você deixa de recado final sobre cultura? Para que essa cultura seja forte e seja internalizada, como o exemplo que a gente deu, né, de criar um filho, não para ser bem-sucedido, mas para ser um ser humano do bem, com bons hábitos, né? Para que essa cultura seja forte, os valores precisam ser disseminados, comunicados diariamente, mais na prática do que nas atitudes, né, do que na fala. Então, alinhar os valores pessoais com os valores da empresa. Eu tenho um exemplo de um cliente, vou falar rapidamente. A Coperpharma, eles utilizam nós utilizamos internamente com o time, a gente chama de bússola da equipe. Então, os valores, eles são constantemente relembrados no sentido do bússola, um direcionamento, um norte, mas tem que ser relembrado, porque as pessoas acabam ficando imersas na rotina, as pessoas têm problemas pessoais, né? Tem tantas situações que acontecem e os valores, eles podem deixar de ser praticados na empresa. Então, treinamento, canais de comunicação, é para que esses valores sejam relembrados continuamente e eles estejam na prática. Relembrados, fortalecidos. Sim. Disseminados. Muito bom. Gostei muito, Lúcia. Obrigada. Obrigada a você. Conta pra gente o que você achou. Qual a cultura da sua empresa? Uma cultura boa, uma cultura que vai pra frente, que valoriza, uma cultura do bem, ou a sua cultura tá aí mais pra lá do que pra cá? Conta pra gente, a gente quer saber. Obrigada pela sua companhia, deixe o seu like, inscreva-se aqui no canal, compartilhe este conteúdo, siga também o perfil do Pode Com Gente no Spotify. Obrigada pela companhia, a gente se vê no próximo. Tchau, tchau.